noite, meus irmãos. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua graça e a sua paz alcance a todos vocês aí nos seus lares. Nós estamos reunidos virtualmente, mas de coração nós estaremos reunidos literalmente, porque o que nos une é o amor do nosso Deus. E para iniciar esse culto, eu gostaria que você, aí no seu lar, abrisse a sua Bíblia junto comigo, no Salmo de número 150, o último dos Salmos da Bíblia. E nós vamos ler juntamente. Eu peço que, se você tiver a liberalidade no seu lar, você leia em voz alta, junto comigo, esse salmo de louvor ao Senhor. O salmista convida: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Esse culto que agora iniciamos é prestado a Ti, é servido a Ti, para que o Senhor se alegre com ele, para manifestarmos ao Senhor a nossa dependência e a nossa alegria ao entrarmos na Tua presença. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, é o nosso sustentador, é o nosso Salvador, o Senhor é tudo. E nós queremos nesse momento louvar ao Senhor, dizendo: toda glória seja dada ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda reunidos, meus irmãos, no intuito de louvar o Senhor, eu gostaria que vocês abrissem comigo outro texto da palavra, que está lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Os 3 últimos versículos desse livro, versículo 17, 18 e 19, o profeta faz a seguinte afirmação: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. É uma canção que o profeta Abacuque pronuncia aqui, uma canção de louvor a Deus. Mas eu gostaria de compartilhar com você uma coisa interessante que eu noto quando eu leio esses versículos do profeta. É a situação pela qual ele estava passando. Ele estava ali no meio de um pandemônio, não de uma pandemia. Os inimigos estavam à porta. Ele havia recebido de Deus a determinação de que o seu povo seria entregue nas mãos dos inimigos, de que o seu povo seria levado para o cativeiro, de que aquela cidade que ele tanto prezava, aquele templo que ele amava estar presente, seriam destruídos, que tudo aquilo que ele conhecia como normalidade, tudo aquilo que ele conhecia como sendo bom, agradável, aquilo seria destruído. Não haveria mais as romarias para o templo, não haveriam mais os sacrifícios, não haveriam mais os cânticos. O que haveria no lugar era murmuração, era lamúria, era terror por todos os lados. E ainda assim, ao ouvir todos esses juízos, o profeta Abacuque se levanta com um hino de louvor a Deus, porque ele sabia que nenhuma circunstância, que nenhum detalhe da sua vida ou da vida do seu povo estava fora do conhecimento de Deus. Portanto, ainda que nós estejamos vivendo momentos tão difíceis, momentos de separação dos nossos queridos, momentos de incerteza
quanto à nossa vida financeira, quanto à nossa saúde, quanto às nossas amizades, quanto àquilo que nós vamos poder programar para o dia de amanhã. Ainda assim, Deus cuida de todos os detalhes. Deus cuida de mim, cuida de você, Ele cuida desse mundo inteiro. Tudo está nas mãos dEle. Por isso, ainda que nós não saibamos se amanhã vai haver emprego para todos, ainda que nós não saibamos quantos ainda serão afetados por essa doença que nos assola, ainda que nós não saibamos de nada que vai nos passar de bom ou de ruim, há motivo para nós louvarmos a Deus. E é nesse intuito de louvarmos a Deus que eu convido aqui o nosso grupo de louvor para nos dirigir em alguns cânticos de adoração ao nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos. Como o Jorge falou, mesmo virtualmente, nós somos o corpo de Cristo. Estaremos neste momento unidos, ligados, para adorar o nosso Deus, que é merecedor de todo louvor e de toda honra. E que em casa você possa cantar do mais profundo do seu coração, que você possa adorar o nosso Deus, que você possa se derramar diante dEle e dizer o quanto você o ama, o quanto Ele é precioso para você, e que possamos louvá-lo em espírito e em verdade. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer
graça à misericórdia do nosso Deus é que nós não somos consumidos. Se nós estamos aqui é porque se manifestou através de nós a sua graça, o seu perdão, as suas misericórdias. E que nesse próximo cântico você possa dizer que, Senhor, quando nós temos um coração quebrantado e humilde, um coração que reconhece a tua grandeza, o Senhor vem através das nossas vidas com misericórdia, com graça e com amor. Que você possa ter um coração grato a Deus, que você possa ter um coração alegre, porque Ele habita no seu coração, porque Ele está com você todos os dias, apesar das dificuldades da nossa vida, apesar de tudo aquilo que muitas vezes nos traz tristeza, mas que nossos olhos estejam voltados ao nosso Deus, que é Ele que nos dá todo o amor, toda a graça, todo o perdão e toda a misericórdia. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Senhor.
porque nós podemos estar diante de Ti, ó Pai, porque nós temos liberdade para Te louvar e para engrandecer o Teu nome, ó Deus. E nós nessa noite, ó Pai, estamos aqui declarando que precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da ação do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor, na Tua misericórdia, ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa oração, a nossa gratidão, como oferta diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, sabe aquela pessoa que você ouve falar, né? Você conhece ela de nome, de fama, mas você não ouviu ela fazer aquilo pelo qual você a conhece? Pois é, eu gostaria de apresentar essa pessoa aqui hoje, em meu nome, em nome da igreja. Pastor Gerson Ferreira, foi missionário durante 9 anos e há alguns anos voltou ao nosso convívio. E pela graça do Senhor estava livre e hoje pôde aceitar o nosso convite e trazer a palavra do Senhor a nós. Eu queria convidá-lo, pastor, a palavra está com o Senhor. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus. Para nós é um privilégio estarmos aqui nessa noite, compartilhando a palavra do Senhor, da parte do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias certamente difíceis, mas somos gratos a Deus por estarmos vivendo esse momento da história. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos ensinado muito e tenho certeza também que Ele tem cumprido os seus planos eternos na nossa vida, na vida do seu povo, na vida da humanidade. Nossa alegria também saber que o pastor Ronaldo está se recuperando e o desejo sincero do nosso coração de vê-lo restabelecido e forte mais uma vez no meio do povo de Deus. Abra comigo a palavra do Senhor nessa noite, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, o texto em que se baseia a mensagem da parte de Deus para o seu povo nessa transmissão. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas nós temos a certeza que era alguém que amava a igreja e a causa de Jesus. Falava para uma igreja com raízes no judaísmo e com grandes necessidades, uma necessidade profunda de ser pastoreada e guiada na fé, da fé do Antigo Testamento para dentro da realidade do Evangelho no Novo Testamento. É uma epístola muito linda e muito útil que nos conduz nessa direção, no aprofundamento da fé bíblica. E nesses dias difíceis, essa é a palavra do Senhor para nós, segundo está registrado em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aberta a Tua palavra. Agora, Senhor, com profunda humildade, ó Deus, e reconhecimento da necessidade que nós temos do Senhor, ó Deus, da intervenção do Senhor nas nossas vidas, para nos ensinar, para nos treinar, para nos corrigir, para nos encorajar à fé. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações, edificando a vida do Teu povo, cumprindo os Teus propósitos, ó Deus. Ó Pai, seja com cada um nas suas dificuldades, nas suas limitações, com cada um nas suas necessidades, de tal forma, Senhor, que o Espírito do Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, ó Deus, a despeito da distância, que possamos ser unificados agora, Senhor, no mesmo Espírito, ó Deus, e aprender de Ti,
e sermos edificados, ó Deus, como igreja do Senhor, de uma maneira muito especial. Ó Deus, nós, assim como aqueles cristãos hebreus, nós carecemos de ouvir a Tua voz, e pedimos que esta noite contribua para aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a Epístola dos Hebreus é uma das chamadas epístolas gerais. Ela é um pouco diferente daquelas epístolas que nós conhecemos, por exemplo, do apóstolo Paulo, que tinha uma igreja ou um grupo de igrejas muito específico para a qual ela era destinada. As epístolas gerais, elas foram escritas para um grande grupo de igrejas. Por isso, elas tratam de temas menos específicos, menos particulares, menos localizados e muito mais amplos e abrangentes, que são muito úteis para nós hoje. E nesse ponto, o Hebreus se distingue como sendo uma das mais preciosas ferramentas do Novo Testamento para entendermos a revelação de Deus de uma forma geral. Uma revelação que começa lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, e vai aprofundando-se com o decorrer da história do povo de Deus. E aí chega até nós através da revelação progressiva de Deus. É exatamente sobre isso que a carta de Hebreus fala, sobre uma revelação progressiva que foi se aperfeiçoando e que culminou em Cristo Jesus. Essa revelação da qual nós somos herdeiros hoje, e fomos então ensinados ao longo da palavra de Deus, ao longo do texto bíblico que foi sendo revelado, transcrito e que chegou até nós. O nosso Deus é um Deus zeloso em revelar-se. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, o Deus que se revela. E a pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de vocês é: quantos aqui gostariam de ouvir a voz de Deus? Quantos aqui gostariam, por exemplo, naqueles momentos de dúvida, onde nós não sabemos o que vamos fazer, não sabemos o próximo passo, aqueles momentos talvez de solidão e de angústia, como gostaríamos de ouvir a voz de Deus? Talvez momentos de desespero, como almejamos ouvir a voz de Deus? Será que você já falou em algum momento na sua vida: ó Deus, seria tão bom se o Senhor falasse comigo hoje, seria tão bom se eu conseguisse ouvir a sua voz? Interessante, irmãos, que a boa notícia é que Deus fala. A boa notícia nessa noite é que Deus não cessa de falar. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em se comunicar conosco. É interessante observarmos que existe todo tipo de gente. Existem pessoas que não suportam ouvir a voz de Deus. São aqueles que não aguentam a verdade, aqueles que fogem da verdade, aqueles que se ocupam com todas as coisas, todas as distrações possíveis, para que não possam ouvir a verdade. Existem pessoas que andam nas trevas obscurecidas em seus pecados ou na sua religiosidade, que simplesmente não querem ouvir. Existem, por outro lado, aqueles que estão abertos a ouvir a voz de Deus e buscam ouvir a sua voz, mas muitas vezes têm dificuldade de discernir a doce voz do Senhor. Mas existem aqueles também que ouvem a voz de Deus, identificam a voz de Deus, abrem a palavra de Deus e conseguem ouvir a Deus falando. E assim é que nós gostaríamos de caminhar nessa noite, como pessoas que abrem a palavra e ouvem a voz de Deus. Apesar de às vezes nos sentirmos talvez distantes, às vezes talvez nos sentirmos como pessoas que não conseguem entender e discernir a voz de Deus, nós temos a completa confiança de que Deus fala. E hoje temos no texto de Hebreus o despertamento, a exortação: Deus não está calado, Deus fala. De muitas maneiras no passado, disse o texto, por muitas maneiras pelos profetas no passado, e nesses últimos dias, através do seu Filho. Vamos olhar então um pouco para essas duas épocas da revelação de Deus. Em primeiro lugar, Deus falou no passado. Nós temos o registro da palavra de Deus, de um Deus que falou
desde os tempos antigos. Ele não ficou calado. Deus se comunica, Ele quer se conectar conosco. Ele não é um conceito, Ele é uma pessoa que quer ser ouvida, compreendida, desfrutada, obedecida. Ele é uma pessoa que fala. Não há fato mais importante do que isso. Existe um Deus que fala para que possamos conhecê-lo como Ele é, amá-lo como Ele é digno de ser amado e viver em alegre obediência a Ele. Não é à toa que a Bíblia, que nós tanto prezamos, nós a consideramos como a palavra de Deus. Deus falou e tudo veio à existência. Deus falou a Adão, Deus falou a Eva, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Deus falou através de Moisés, Deus falou através de Josué, através de Samuel, Natã e Davi, Elias e Eliseus, Amós, Jonas, Isaías, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, conforme já lemos nessa noite, Obadias, Jeremias. Deus falou através de Ezequiel, de Daniel, de Ageu, irmãos, Zacarias, Malaquias, uma sequência de séculos e séculos Deus falando. Significa que tipicamente Deus se comunica com seu povo inspirando porta-vozes, humanos como intermediários. Sua maneira usual era chamar pessoas para caminhar com Ele e assim comunicar a sua voz para o seu povo, aquilo que a palavra de Deus chama de profetas. E depois inspirando esses profetas também ao registro daquilo que Deus falou e escrever ao povo de Deus aquilo que Deus queria que o povo soubesse. Esse versículo enfatiza a variedade generosa da comunicação de Deus, em muitas porções, em muitas épocas, em muitos lugares, de muitas maneiras. Esse é um grande conforto e encorajamento para cada um de nós. Você sabe por quê? Porque todos nós sabemos que algumas vezes nós não entenderemos algumas coisas referentes a Deus. Algumas coisas na palavra de Deus serão às vezes difíceis para nós entendermos, mas Deus falou de muitas maneiras, em muitas ocasiões. Então nós sempre teremos acesso àquilo que Deus quis dizer. Pode ser que a gente não tenha acesso a tudo, pode ser que Deus trabalhe muito tempo na nossa vida até que entendamos alguma coisa que Deus escreveu na sua palavra, mas nós teremos sempre algo a que nos apegar, sempre algo para nos confortar, algo para nos ensinar. E por isso, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, porque nós entendemos que aqui nós temos o conteúdo necessário e suficiente para vivermos uma vida que conhece ao seu Deus, ao seu Criador, ao seu Salvador. Significa que há muitas oportunidades no Antigo Testamento, por exemplo, para aprendermos de Deus, para ouvirmos a Deus. Deus falou. Por isso, ninguém pode levantar a voz para reclamar de um Deus silente. Deus, de forma alguma, esteve silente, em nenhum momento. O próprio registro do apóstolo Paulo fala que a própria criação revela quem Deus é. E nenhum homem é indesculpável, porque todos tivemos pelo menos uma porção da revelação de Deus, o Deus que se revela. Por isso, eu lembro aqui da história, da parábola do rico e de Lázaro, que Jesus contou, lá em Lucas capítulo 16, o rico, ele chega depois de uma vida de bonança, ele vai e ele se reconhece em tormento na vida eterna, desfrutando do castigo eterno, e aí ele começa a reclamar daquela situação e pede que, de fato, de alguma maneira, alguém pudesse voltar aos seus parentes para informar quão sério era aquilo que estava nas Escrituras, tão sério era aquilo que estava revelado, aquilo que ele não deu atenção no decorrer da sua vida. E a resposta que ele obteve de Abraão era: olha, não adianta, porque se eles não ouvem,
profetas e Moisés, mesmo que um anjo do céu venha, eles vão continuar sem ouvir. Porque a verdade existe, que nenhum ser humano, ele poderia dizer que ele não teve o suficiente para reconhecer a Deus na sua glória e se curvar a Ele. Somos todos indesculpáveis, porque o nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus que se revela. Mas não apenas Deus falou no passado, e o texto de Hebreus vai inaugurar então esse novo momento, em que Deus fala não mais utilizando apenas profetas, apenas pessoas que são instrumentos na mão de Deus. Agora, Deus se revela no Novo Testamento através do seu próprio Filho. Algo mudou no modo como Deus tem falado, irmãos, há 2000 anos, e nós somos muito felizes por vivermos nessa história, nesse momento da história da salvação, da história do universo, quando nós temos então um novo modelo de revelação, a revelação de Deus através do seu próprio Filho. O Deus que parecia tão disposto para se comunicar no Antigo Testamento, agora, quanto mais se está disposto a comunicar conosco, uma vez que enviou o seu Filho, a própria verdade e palavra de Deus encarnada. O que o escritor quer que vejamos é que nessa última fase da comunicação de Deus, nós temos um momento muito melhor e mais profundo. Todas as coisas que foram ditas no Antigo Testamento agora ganham cor, ganham vida, ganham forma de maneira gloriosa na nova fase que vivemos da revelação de Deus. E eu gostaria de enfatizar aqui 3 maneiras pelas quais a revelação de Deus é melhor nos últimos dias: a imanência, a garantia e a glória. Em primeiro lugar, nos últimos dias Deus tem falado pelo seu próprio Filho, e essa é a maneira suprema e sublime de Deus falar. A revelação de Deus ganha intensidade nos últimos dias, porque é o próprio Deus agora que se encarna para se revelar a nós. Não apenas um recado da parte de Deus, o próprio Deus. E isto é radicalmente diferente. Ele não é apenas um profeta, ele é o Filho de Deus. Agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é Jesus. Quando olhamos para o versículo 3, fica claro que Jesus é Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, aquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a imagem única da glória divina de Deus e carrega o próprio selo da natureza divina. O objetivo aqui é mostrar que ele é superior aos profetas. Ele é um Filho eternamente gerado, sem começo e sem fim. João Calvino, quando vai falar sobre esse texto, ele nos lembra que nós não poderíamos ver a Deus, mas o Deus invisível, ele se tornou visível a nós através de Jesus. E isso é algo tão maravilhoso, isso é tão sublime, porque isso nos dá aqui, de maneira consistente, a maneira como Deus ama se mostrar a nós. Aquilo que era impossível a nós, aquilo que foi prefigurado na experiência que Moisés teve de ver a Deus, agora nós temos a mesma experiência e de uma maneira muito mais profunda, através do Filho. Em outras palavras, meus queridos irmãos, Deus não falou apenas por profetas e apóstolos inspirados, Ele falou vindo até nós na pessoa do seu Filho, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que se fez carne, se fez osso, quem Jesus era, aquilo que Ele disse, a maneira que Ele andou, a maneira que Ele fez as coisas, a maneira que Ele olhou para as pessoas, nos mostram quem Deus é. Aquilo que Jesus fez ao viver de maneira obediente, de ir para a cruz, de morrer na cruz, de ressuscitar ao terceiro dia, nos mostra quem Deus é. Isso é o que Deus disse, é o que devemos ouvir, e devemos ouvir todos os dias.
Isso deve fazer parte da nossa exercício devocional de ouvir a Deus, olhar para Jesus. Deve ser o nosso exercício devocional de ouvir a Deus todos os dias. Deus mesmo, que entrou na nossa realidade, na nossa pele, vestiu a nossa pele, dentro das nossas limitações, falou. E isso é superior à maneira que Deus falou no passado. Deus fala através da encarnação de Cristo, de uma maneira gloriosa. Essa é a primeira maneira que essa nova dispensação da revelação de Deus se caracteriza. Deus encarnado, falando conosco através dele mesmo. Em segundo lugar, Deus tem falado ao constituir o Filho como herdeiro de todas as coisas. Percebam a ordem que o autor estabelece. O Filho veio, o Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, e pelo Filho o Pai também fez o universo. Parafraseando aqui, nós temos que estabelecer a ordem. O Filho veio para revelar Deus. Esse Filho é o mesmo Filho que criou todas as coisas e que se tornou o herdeiro de todas as coisas, não apenas por direito, mas também por aquilo que Ele conquistou, se encarnando e vivendo como um de nós de maneira obediente. O Filho veio para revelar Deus, e Ele, na verdade, o co-criador de todas as coisas, como um príncipe que vai para uma terra distante, para conquistar, para recuperar uma terra que havia sido perdida, um reino que havia sido perdido, e agora vai recuperar aquilo que lhe é de direito. Ele viveu em obediência e viveu até a cruz, venceu para reassumir tudo aquilo que estava prometido por herança, recuperando aquilo que lhe era destinado desde a eternidade. Por enquanto, irmãos, ainda existem aqueles que não querem ouvir a Deus, ainda existem aqueles que são rebeldes, parte da criação ainda está em rebelião contra Ele. Mas Deus ordenou que, por causa da fiel obediência e morte de Jesus, esses inimigos serão um dia subjugados. O próprio livro de Hebreus vai dizer: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Estamos nessa época onde o herdeiro de todas as coisas, que por obediência agora está conquistando de fato todas as coisas, até que tudo lhe seja posto por estrado dos seus pés. Queridos irmãos, em outras palavras, poderíamos dizer que Cristo tomou o seu lugar como herdeiro de todas as coisas, em virtude da sua morte e ressurreição. Ele não apenas tem o direito de ser o herdeiro, porque é o Filho de Deus, ele tem o direito porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui poderíamos perguntar: o que significa ouvir alguém? Ouvir Deus através de alguém que é o herdeiro de todas as coisas, significa que tudo lhe pertence. E aquele a quem tudo pertence, ele é capaz e poderoso para guardar a nossa herança até o dia final. Significa que o nosso futuro está garantido nele. Lembram que Jesus disse aos seus discípulos: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Nós somos parte da herança de Jesus. Tudo aquilo que Jesus conquistou, nós também somos parte. Tudo aquilo que Jesus conquistou como Deus encarnado, nós também somos parte da herança de Jesus. Aqui, queridos, precisamos enxergar nós como sendo parte daquilo que Jesus conquistou, mas também como co-herdeiros com Cristo. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por isso, não existe nenhuma luta tão grande na nossa vida hoje que nos evite de visualizar Deus falando por nós: vocês são meus, eu vou guardar vocês até o dia final, e aquilo que é de vocês será guardado até o dia final. Deus mesmo, nos garantindo a nossa herança em Cristo, falando a nós com promessas que não falharão até o último dia. E isso é muito superior à maneira como Deus falou no Antigo Testamento, porque hoje vemos que a vitória é garantida em nome de Jesus. Deus fala através da morte e ressurreição de Cristo para cada um de nós. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar que essa revelação dos últimos dias é superior, porque Deus tem falado a cada um de nós ao nos mostrar a sua glória. Mais uma vez, eu fico perplexo quando eu vejo o versículo 3, quando diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do poder de Deus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. É interessante notar como o autor escreveu originalmente esse versículo. Aqui nós temos uma frase, uma sentença e depois vários adjetivos. O que é a única frase que existe aqui com o sujeito, o verbo e predicado é: ele sentou à direita da majestade. Ele, que é o Filho de Deus, assentou-se à direita da majestade. Essa é a ênfase do versículo. Essa é a sentença principal do versículo. Jesus se assentou à direita da majestade, nas alturas. E aqui, tudo vem acrescentar a essa noção. Ele, sendo o esplendor da glória de Deus, assentou-se à direita da majestade. Ele, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sentou-se à direita da majestade. Ele, sendo a expressão exata da natureza de Deus, sentou-se à direita da majestade. E ele, tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade. Nós temos alguém assentado à direita da majestade de Deus. Nós temos alguém que, sim, é o esplendor da glória de Deus, é a exata natureza de Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra do seu poder. Aquele que fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Nós estamos falando sobre a glória de Jesus, a glória que Jesus já conquistou, e a glória que um dia nós conquistaremos por herança também. Aqui vemos que a gloriosa posição em que o Filho foi colocado é, na verdade, completamente adequada a Ele. Por quê? Porque Ele é o esplendor da glória de Deus e a representação exata da sua natureza. Significa que nós devemos tomar essas duas frases conjuntamente, porque elas controlam e nos mantêm no caminho certo. Nós sabemos que existe alguém que está assentado no trono, digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Quando diz que Cristo é a representação exata da natureza de Deus, devemos compreender que Cristo, ver Jesus, é ver Deus. Por isso precisamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo a cada dia. Por isso precisamos mergulhar nos evangelhos a cada dia. Por isso precisamos entender quem é essa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, como Ele viveu e que Ele nos ensinou. O próprio Senhor Jesus nos disse: quem vê a mim, vê o Pai. O próprio apóstolo João explica: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Colossenses capítulo 1, versículo 15, nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Para ver como Deus é, você precisa olhar para Jesus.
Por isso, nós não podemos abrir mão da necessidade de Cristo para a salvação do ser humano. Por isso, nós precisamos ser exclusivistas nesse momento, porque Deus é exclusivista. É possível que muitos busquem a Deus, é possível que muitas culturas busquem a Deus, é possível que muitas religiões cultuem a Deus, mas só é possível conhecer a Deus através de Jesus, porque Ele é a revelação do Deus invisível. Semelhantemente, queridos irmãos, devemos reconhecer que Ele tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse que está sentado à direita de Deus, Ele é glorioso não apenas por ser digno de glória, Ele é glorioso porque Ele sustenta todas as coisas pela destra do seu poder. E isso é tão importante lembrarmos nesses dias, porque se as coisas parecem que estão fora do controle, ou fora do seu lugar, ou fora da normalidade, nós temos um Deus que nada escapa ao seu controle. E é só porque Ele sustenta todas as coisas é que nós ainda existimos. Se Deus retirasse a sua mão, se Jesus retirasse a sua mão, imediatamente os poderes do céu seriam abalados. E tudo chegaria ao fim. Mesmo que você não reconheça isso, mesmo que na sua incredulidade você esteja longe desse Deus, longe do conhecimento desse Deus que sustenta todas as coisas, a sua vida, o seu respirar, os milhões e milhões dos processos naturais que acontecem a cada segundo do seu corpo, dependem completamente do poder de Cristo que está sentado no trono, governando todas as coisas para a sua glória. Aqui, Deus fala através da glorificação de Cristo, e essa é uma maneira superior de revelação de Deus, que foi inaugurada também com a vinda de Jesus, o Deus que se revela. Eu gostaria de concluir. O homem sem Deus não admite isso, mas a nossa própria existência está nas mãos do nosso poderoso e divino Salvador. Significa que a realidade fundamental do universo, irmãos, não tem a ver conosco, não tem a ver com o que nós somos, não tem a ver com as nossas capacidades, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos reconhecimentos, as nossas conquistas, não tem a ver. A realidade fundamental do universo é Cristo e a palavra de Deus encarnada. O que pensamos ser tão real nas nossas vidas é, na verdade, muito frágil e está à beira da extinção. Uma palavra de Cristo e tudo desaparece. Ou uma palavra não dita por Jesus e nós deixamos de existir. Com isso nós vemos que Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que fala. Ele falou muitas vezes, de diversas formas no passado. E a pergunta que nós devemos fazer é: você tem ouvido? Ele se revelou muitas vezes no passado. Você tem ouvido como Deus tem falado? Você tem lido as Sagradas Escrituras para ouvir Deus falando com você? Ele se revelou na pessoa do Filho unigênito. Você está ouvindo? Deus revelou a sua imanência. Ele garantiu a herança. Ele nos mostrou a sua glória, a sua natureza, o seu poder, a sua graça. E a pergunta: você tem ouvido? Você tem visto? Isso não ficou no passado, irmãos. Isso não aconteceu há 2000 anos atrás e cessou. Deus continuou falando. Agora, ouvimos a Deus através da sua palavra. Ouvimos a Deus através do Evangelho que é proclamado e crido na igreja de Deus. Nós temos visto e ouvido a proclamação daquilo que Deus é e como Deus ama se revelar a cada um de nós. Eu gostaria de aplicar de algumas maneiras. Primeiro, eu gostaria de falar que Deus está falando através da história. E Deus está falando através do nosso momento na história. Você tem ouvido? De que maneira você aplica aquilo que você está vivendo nesses dias, aquilo que Deus já tem falado no passado? Irmãos, eu não consigo deixar de
de olhar para as Sagradas Escrituras e ver, olhar para um Deus que de tempos em tempos levanta situações em que Ele mostra que a seu retorno está perto, que a volta de Cristo se aproxima. Quando ouvimos falar de epidemias, de guerras, rumores de guerras, terremotos, pragas, nós precisamos entender que Jesus está perto, Jesus está às portas. Talvez você possa dizer, mas isso está assim há 2000 anos, mas essa foi a mensagem que Jesus nos deixou. Precisamos estar prontos, porque Ele está às portas, a vinda do Filho do Homem está próximo. Um dia, nós somos poderosos, fazemos e acontecemos, conquistamos tantas coisas. No outro dia, reconhecemos a nossa fragilidade. O que é isso senão Deus falando, como Ele falou tantas vezes nas Escrituras, que nós somos pó, que nós somos frágeis. Como temos visto a nossa fragilidade nesses dias. Irmãos, somos frágeis, mas nós não somos mais frágeis do que sempre fomos. Nós somos tão frágeis quanto sempre fomos. Apenas está mais claro para nós nesses dias, porque Deus continua falando. E Deus tem usado esse momento da história para nos falar. É Deus falando. De onde menos poderíamos imaginar, o Senhor vem ao nosso socorro. E aqui nos lembra que o nosso Deus é um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele se revela não como um Deus distante, Ele se revela como alguém que habitou entre nós, alguém como que vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quantas vezes na nossa caminhada nesses dias temos tido desencorajamento, temos sido desencorajados, temos perdido a esperança e nos dobramos e clamamos a Deus e Ele vem ao nosso socorro. Nós cantamos já nessa noite que o Senhor tem derramado poder e graça no nosso meio, graça para todos os dias. De onde podemos ver isso, irmãos? O que é isso? É Deus falando. É Deus falando no meio do caos, no meio do sofrimento, escrevendo uma linda história nas nossas próprias vidas. O que é isso? É Deus falando. No meio da desesperança, olhamos e vemos que mesmo que tudo se perca aqui, existe um Deus que guardará o nosso depósito, o nosso tesouro, a nossa herança, até o dia final. Podemos ter olhares brilhando, vendo a glória de Deus, que aguarda por cada um de nós. É Deus falando com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando, e que você continue ouvindo e buscando ouvir a doce voz do Deus que se revela. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um cântico e responder ao Senhor, glorificando a Deus pela sua glória, por tudo aquilo que Ele tem feito em cada um de nós. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do teu povo, que essa semana seja uma semana, Senhor, de bênçãos, ó Deus, de realizações, seja uma semana de vitória, de cura, de consolo, e que o teu povo seja, ó Deus, de fato, ó Deus, abraçado por Ti, envolto pelo Teu poder e consolado pelo Altíssimo, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e invocamos a bênção do Senhor sobre o Teu povo, em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Meus queridos, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Queria agradecer ao pastor Gerson por ter liberalidade, e disponibilidade para estar conosco. E gostaria de deixar alguns recados com vocês. Pequenos recados, só falar da situação do nosso irmão Giovanni, não estava aqui conosco hoje no louvor, porque ele está com suspeita de ter contraído a Covid-19. Então, está se cuidando e protegendo a nós também. O pastor Ronaldo está se recuperando em casa, teve, por causa das complicações da doença, internado por alguns dias, mas já está em casa se recuperando, graças a Deus. A Isabela não sofreu grandes problemas com a doença, também já está recuperada. Então, esses irmãos não estão conosco porque o pastor e o irmão Giovanni, por causa da doença, E ainda por causa da doença, o Conselho da Igreja, em unanimidade, decidiu que nós ainda não abriremos para o culto presencial a nossa igreja,
em vista da condição que nós ainda temos em relação a essa pandemia, né, por precaução, nós temos muitos irmãos que são do grupo de risco, que têm problemas, e não seria justo a gente separar alguns irmãos para estarem aqui reunidos, enquanto outros seriam vetados de estar juntos. Então a gente se regozija junto e sofre junto. Quando todos tiverem condição de estar juntos, a gente vai voltar a se reunir. Essa também é uma decisão do sínodo do nosso estado, que definiu que até o dia 31 de julho é aconselhável não ter as reuniões presenciais, e a partir dessa data, analisando todos os fatos que estarão à nossa disposição, nós tomaremos uma decisão definitiva. Por fim, eu gostaria de pedir a todos vocês que nos sigam, siga a IPB de Jardim da Penha no Facebook, né, na nossa página no Facebook, também no Instagram e no nosso canal no YouTube, que você vá lá, se inscreva, deixe lá o seu like, né, e compartilhe os vídeos, convide pessoas para estarem conosco, né. Nós tivemos o acompanhamento na semana passada, a gente teve essa curiosidade de ver, e a gente atingiu lá os Estados Unidos, Massachusetts, nós atingimos o México, Portugal, né. Então a gente tem a oportunidade de, compartilhando os nossos vídeos, os nossos cultos, de alcançar pessoas até fora do nosso país, fora do nosso estado. Então que você esteja participando também conosco nessa empreitada. E que você siga aí, os nomes devem estar aparecendo aí embaixo no vídeo, que você aprecie, que você compartilhe, que você nos prestigie. Você não confunda quando for digitar lá, procurar Igreja Presbiteriana de Jardim, porque tem Jardim Aparecida, tem Jardim de todo tipo, Primavera, Ipanema, né? Eu fui fazer isso, né? E procurei e achei tanta igreja de Jardim. Então você coloca Jardim da Penha lá na sua busca que você vai encontrar, ok? Então, continuamos nos domingos às 10 da manhã com a nossa reunião via Zoom, na plataforma Zoom, e até nova decisão estaremos aqui através do YouTube, através do Facebook, com a nosso culto em live. Amém?